Olá, você que nos assiste, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente. Nossa entrevista hoje é com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas, Rafael Acioli. Ele fala sobre as ações da comissão nas reclamações da população relacionadas a várias situações, como planos de saúde, serviços de telefonia, telemarketing, golpe contra aposentados em financiamentos consignados do INSS, entre outras demandas que só fizeram crescer, aumentar nesses tempos de pandemia. Portanto, doutor Rafael, eu agradeço ao senhor por ter atendido ao nosso convite e comecemos com uma questão que é notória. Todo ano se estabelece um setor que impõe mais demandas à Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Qual hoje o setor que gera mais reclamações? E obrigada, mais uma vez. Boa tarde, Gorete. Boa tarde a todos os telespectadores. É uma honra fazer parte desse programa e estaremos sempre à disposição. Gorete, o índice de reclamação ainda continua sendo campeão de reclamação em instituições financeiras. A gente oscila muito. Anteriormente, a gente tinha uma demanda muito grande também com empresas de telefonia, mas hoje o índice de reclamação em face de instituições financeiras ele supera todos os outros e eles têm um leque muito grande do índice de reclamação, como você mesmo falou, vai de um empréstimo fraudulento, de um empréstimo consignado, de uma cobrança de juros abusiva, de uma má prestação de serviço, enfim, são várias reclamações dentro de uma mesma relação jurídica. Então a gente se depara hoje com um alto índice de reclamação com relação a empréstimo fraudulento, ou seja, aquele empréstimo que foi contraído em nome do consumidor sem que ele o tenha feito. Então, um terceiro se passou por ele, efetuou o empréstimo, se beneficiou daquela quantia disponibilizada pela instituição financeira e acaba por causar um dano no consumidor. A gente sabe que em situações como essa de fraude, é prejudicial para todas as partes, tanto a instituição financeira que disponibilizou um crédito para um terceiro, que não vai ter esse crédito, esse débito satisfeito, porque o consumidor não contraiu aquele empréstimo, e para o consumidor, que vai receber cobranças indevidas, e algumas vezes vai ter desconto no seu salário ou na sua aposentadoria, ele vai ter, porque na maioria das vezes esses consignados são descontados diretamente, então o consumidor tem consumidor que só vai descobrir isso depois que já pagou 5, 6, 7, 8, até 10 parcelas ou mais para poder vir a descobrir, dependendo do valor que é descontado mês a mês. Então, realmente é uma situação bastante complicada, que a gente clama sempre para que as instituições financeiras tenham um rigor ainda maior nessas relações e que o consumidor, que já é a parte vulnerável nessa relação, ele venha ter uma garantia maior na hora de ter o seu nome vinculado a esse tipo de contratação que não são devidas. Pois é. O empréstimo consignado para os aposentados do INSS constituem hoje, segundo dados oficiais, um aumento de 126% nas fraudes cometidas logo após a margem de endividamento ter aumentado para 40%, né, do valor do benefício. Aí eu pergunto, doutor Rafael, como essas instituições, os criminosos conseguem acessar dados tão específicos que são da responsabilidade das instituições financeiras? Ora, isso é uma dificuldade que todo cidadão tem e que o fraudador tem uma facilidade que às vezes é até inexplicável. Mas o que acontece? A gente entende que até anteriormente não se aplicava um rigor tão grande nessas relações contratuais, a ponto de que a gente se deparava muito anteriormente, até que ultimamente eu particularmente não vi mais, a situação da instituição financeira disponibilizar um crédito, disponibilizar um empréstimo em favor de um consumidor, e esse valor ele seria disponibilizado através de um cheque avulso. Ou seja, esse crédito ele não vai nem para a conta corrente, nem para a conta poupança do consumidor. Ele é disponibilizado esse valor através de um cheque avulso diretamente para o fraudador. Então, o fraudador
apresenta essa documentação fraudulenta, recebe esse valor de forma facilitada, porque você nem vincula esse crédito na conta do consumidor, então facilitaria muito as ações desses fraudadores. E a gente, na prática, a gente vê muito clientes, consumidores que tiveram seus documentos extraviados, ou perderam, ou foram furtados, e a partir daí começa todo esse trauma e essa situação vexatória que o consumidor fica submetido, porque os fraudadores têm acesso a essa documentação, muitas vezes vão até instituições financeiras, contraem empréstimos em nome dessas pessoas, por ser aposentado, tem uma facilidade maior de crédito, teria uma facilidade maior de crédito, então a instituição financeira tem como mais viável disponibilizar um crédito para esse aposentado, para esse pensionista, porque tem a garantia do recebimento através do empréstimo consignado e desconto diretamente em folha. Então, tem essa situação facilitada e os fraudadores obtendo essa documentação. E eu já me deparei muito, Goreto, também com a situação de que consumidores que nunca perdeu seu documento, nunca teve seu documento extraviado e mesmo assim foi vítima de fraude. Algumas vezes ele tinha contraído já algum empréstimo, pode ter ocorrido de alguém ter acesso a essa documentação já nisso, a gente não quer aqui afirmar que seja, mas é uma possibilidade de já ter tido acesso a essa documentação em algum outro contrato, em algum outro empréstimo que ele tenha feito, empréstimo esse devido, solicitado por esse mesmo, mas a partir desse empréstimo devido, obtiveram acesso à informação e a dados dos consumidores e possivelmente fizeram alguns outros fraudulentos. A gente sempre orienta, Goreto, que o consumidor que foi vítima desse evento danoso, dessa fraude, ele não só ajuiza uma ação, que é o caminho correto, para resguardar e reaver o seu direito, o seu dano patrimonial, porque se ele teve desconto indevido e pagou por isso, ele sofreu um dano material, até mesmo, ou se pode ser mais adiante cobrado em dobro, né? Porque pagou em excesso, pagou indevidamente, pode-se pleitear uma restituição, se discutir um dano moral, vai depender do caso concreto, que a gente sabe que o dano moral é muito subjetivo, mas é importante também que se faça um registro na esfera criminal. Se registra um boletim de ocorrência para que seja apurada aquela conduta lesiva, aquela conduta criminosa. A gente já sai um pouco dessa discussão do direito do consumidor, mas sem adentrar profundamente, mas trazendo essa esfera do direito criminal, do direito penal. Então, é importante que o consumidor faça esse registro, esse boletim de ocorrência, para que as autoridades policiais investiguem aquela situação, busquem efetivamente quem foi o causador daquilo ali e venha coibir e venha evitar que outros consumidores também sejam lesados. Doutor Rafael, há uma modalidade agora, muito comum, que as pessoas receberem ligações via WhatsApp, ou no celular mesmo, de call center, ou além de call center, vamos nos deter antes sobre essa questão das fraudes financeiras, de escritórios, por exemplo, se propondo a fazer revisão de juros em financiamentos já quitados de aposentados que tenham feito esse empréstimo, digamos assim, e que propõem um ressarcimento ou corrigir o endividamento que foi cobrado em nível de juros acima do que era permitido para a condição de aposentados. O que há digamos assim, de fragilidade nessa relação de consumo? Perfeito, correto. A gente sempre orienta o consumidor para ele ficar atento. Então, a gente estava aqui tratando das situações antes mesmo da pandemia e é comum acontecer esse tipo de fraude, mesmo de forma presencial, mesmo com toda a participação, teoricamente, que teria que ter do consumidor numa relação dessa, e já ocorria fraude. Então, quem dirá agora numa situação online, numa situação virtual, sem a presença física do consumidor, então ele se torna mais vulnerável ainda e o risco se torna cada vez maior. Então, a precaução perdão interrompê-lo, e monta uma estrutura
muito de fachada de legalidade quando não há legalidade alguma, né? É antiético, é criminoso, passível de denúncia, né? Porque nesses contatos eles chegam até a pedir, fazer relação de documentos como CPF, como identidade e também senha de alguns benefícios que a pessoa possa disponibilizar. Perfeito. Primeiro que a gente fala que o consumidor não disponibilize em momento algum, de forma alguma, a sua senha de forma virtual. E com relação a essas propostas de crédito, de facilitação de empréstimo, a gente jamais orienta o consumidor que ele faça dessa forma, através de uma ligação, através de uma oferta, que ele está desconhecendo quem está do outro lado, e partindo para o ponto que você muito bem falou, da oferta de revisão de contratos. Então, isso aí a gente tem que ter uma precaução ainda maior. Por quê? Primeiro, porque se essa conduta partir de alguém que oferece um serviço jurídico, essa conduta ela é uma conduta passível de análise e de punição. Por quê? Porque é uma conduta ilegal, uma conduta abusiva, uma conduta que Antiética fere o até próprio também, né? antiético, que fere o próprio código de ética do advogado. Então, o advogado não vai estar ligando para o cliente oferecendo isso, até porque a gente tem um código de ética muito rigoroso, precisa ser cumprido, arrisca o que está no código de ética. Então, a nossa profissão, além de toda a disciplina legal que envolve o direito, a gente tem uma disciplina específica, que é o código de ética, que vai reger a nossa profissão. Então, o advogado, ele não deve, não pode estar ligando, oferecendo esse tipo de Prospectar serviço. esse tipo de atendimento, até porque, além de ser antiético, questiona-se a origem de como eles têm acesso aos dados das pessoas, assim, de forma, não é, abrangente. Isso não deve ser aceito. A gente orienta sempre que quem tiver uma abordagem desse tipo, que procurem os órgãos competentes. Se for uma proposta de serviço jurídico, procure a OAB, denuncie, informe, porque, Goreto, o mais importante para a gente é saber dessa informação, essa informação chegar de forma oficial. Então, tudo que a gente vai atuar, a gente atua com base em índices, em dados, em informações. Então, é preciso que essa informação chegue até o órgão competente para que se possa apurar, averiguar, punir e coibir esse tipo de atitude. Porque muitas vezes o consumidor ou a pessoa recebe um tipo de abordagem como essa, se nega a fazer, desliga o telefone e pronto. Então, esse fato não chega no órgão competente, a gente não vai apurar, não vai identificar, nem vai punir. Então, é muito importante que haja essa comunicação, haja essa oficiosidade. Então, comunique de forma oficial para que o órgão tome providência, busque uma solução e uma efetiva punição, se for o caso. Então, a gente está contribuindo não só com a gente, mas com a gama de consumidor que pode deixar de ser lesado, que pode deixar de ter o seu direito violado. Então, enquanto a gente faz isso, a gente cumpre um papel social, e um papel social muito importante dentro do mundo atual que estamos vivendo, principalmente diante dessa pandemia. Pois estima-se mais de 80% no aumento dessas fraudes, dessas tentativas de golpe, e, sobretudo, numa faixa etária da população mais idosa, né? Que já tenha os seus 70, 80 anos, que são pessoas até mais fragilizadas para identificar se essa estrutura com fachada de legalidade é verdadeiramente ou não, né? Perfeito. E realmente é em cima dessa parte, dessa parcela mais vulnerável da sociedade que o fraudador costuma atuar. Então, ele vai em cima dessa fragilidade e vai em cima dessa facilidade, que ao mesmo tempo que há uma fragilidade por parte dessa gama de consumidor, existe também a facilidade por parte da instituição financeira, que, como falei, aquelas pessoas são pessoas viáveis para se dispor um crédito. Então, são as pessoas que mais sofrem e quem mais tem o seu direito violado pelos fraudadores são essas pessoas que geralmente de uma idade mais avançada, que fazem uso de medicamento contínuo e que realmente aquele desconto indevido vai gerar danos irreparáveis. Danos irreparáveis. Eu já me deparei com situação de uma aposentada fizeram 4 empréstimos fraudulentos, alteraram a idade dela, porque devido à idade dela, com a capacidade de vida, a perspectiva de vida pelo IBGE,
o banco tem aquela limitação de quantidade de parcelas, então alteraram a idade dela, diminuíram a idade, então foram feitos vários empréstimos comprometendo a renda direta dessa consumidora e comprometer a vida, a manutenção e a saúde dessa pessoa, que em virtude desse comprometimento de renda, não conseguia o mínimo necessário para se sobreviver, fazer uma feira, comprar medicamento. Então, a gente está diante de uma situação de risco efetivo de se perder sua vida. Então, a gente busca uma tutela de emergência, uma tutela de urgência. Mas cabe também, digamos assim, uma pressão sobre as instituições financeiras, porque esses dados são liberados, não é? São liberados, não se consegue um dado tão facilmente assim no mercado. Porque, na verdade, a instituição financeira alegar que também foi vítima de fraude, então somente não resolve uma situação como essa. Então você tem que se buscar meios, mais rigorosos de liberação desse crédito, de apuração. Então hoje a gente anda pelo centro, em cada esquina tem uma oferta de crédito, a cada instante um aposentado recebe uma ligação diferente com uma oferta de crédito. Então existe muita facilidade e pouco rigor. Então, na tendência que você tem uma oferta muito grande e um rigor muito pequeno, a tendência é que se venha a causar uma grande quantidade de dano. E a gente sabe, né, Gorete, que não é preciso ser nenhum exímio conhecedor de matemática para saber que quanto maior a oferta, quanto maior é o número de contratos, maior será também a quantidade de reclamação. Então, é uma equação que o acessório segue o principal. Então, quando se aumenta a quantidade de empréstimos nesse tipo de segmento, se aumenta também, infelizmente, a quantidade de reclamação, a quantidade de insatisfação e a quantidade de fraudes ocorrendo diante dos consumidores. E aqui no nosso estado, não só na capital, mas como no interior também, a gente se depara corriqueiramente com esse índice de reclamação, com esse índice de fraude que chega a um patamar de absurdo. E a gente tem que conclamar para que as instituições financeiras colaborem. Eles são fornecedores, eles têm o dever, a lei de proteção de dados que a gente precisa respeitar. Então, essas instituições financeiras, ela tem que olhar não somente para a obtenção de lucro, ela tem que olhar para uma relação jurídica, uma relação de consumo segura, onde o consumidor, parte vulnerável, precisa ter seu direito preservado, não pode ter seu direito violado, como ocorre corriqueiramente. Doutor Rafael, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente vai estar de volta em 1 minuto. É já já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, a entrevista de hoje é com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Alagoas, Rafael Acioli. E ele fala, como presidente da comissão, das ações e das reclamações que chegam à comissão da OAB, feitas pela população relacionadas a planos de saúde, serviços de telefonia, telemarketing, golpes contra aposentados em empréstimos consignados nas instituições financeiras, entre outras demandas que vamos tratar aqui na entrevista. Doutor Rafael, falamos agora sobre essa questão dos planos de saúde. Está praticamente resolvida com a explicação, né, que foi dada a partir do momento em que os aumentos vieram, nesse período de pandemia, e não foram concedidos no ano passado, mas não houve nenhuma comunicação anteriormente com os consumidores, e daí gerou muita discussão. Mas aí eu pergunto, os planos de saúde que a gestão passou para securitizadoras, alguns,
deixaram de apresentar, por exemplo, a informação no próprio boleto, que era algo que se fazia antes, informando sobre o reajuste, porque será reajuste por mudança de faixa etária, como também o aumento da ANS, né? E isso passou agora de quase praticamente nenhum plano de saúde no seu boleto, a prestadora de serviço não explicita isso. É legal uma atitude como essa? Pois é, Gorete. Essa relação de consumo entre prestação de serviço de saúde e o consumidor, eu vejo como uma questão muito complexa e que a gente deveria olhar com outros olhos, porque a gente já é tão caro pagar saúde no nosso país, já é tão caro a gente custear um plano de saúde e muitas das vezes essa prestadora de serviço ela se prende tão somente ao aspecto legal. A gente sabe que, se for olhar para um aspecto legalista, o que for permitido eles vão fazer, o que não for permitido eles não vão fazer. Mas, além, sobrepondo um aspecto legal, existe um aspecto moral. Então, a nossa legislação, a partir das criações das agências regulamentadoras, que passou a regulamentar determinados serviços, como é o caso que a gente está discutindo aqui, de saúde, então a própria Agência Nacional de Saúde, que regulamenta. Então, uma vez ou outra, a gente se depara com situações que a ANS autoriza, o plano faz, muitas das vezes o dever de informação não é prestado para o consumidor, quando se depara com essa mudança ou com essa autorização, já é na sua fatura, já é quando vai pagar o seu boleto. Então, na maioria das vezes, sofre um reajuste, acreditando nós, desproporcional, que vai de encontro à inflação, um reajuste que não é proporcional dentro de um pragmatismo hoje que a gente se encontra, mas que muitas das vezes é autorizado, é regulamentado pela agência regulamentadora. Então, realmente é uma situação que o consumidor, que já é a parte vulnerável, ele fica numa situação mais vulnerável ainda, onde se depara com essas situações e quando a gente vai buscar uma discussão no âmbito jurídico, no âmbito legal, se existe uma norma da agência regulamentadora que permite aquele tipo de atitude, aquele tipo de comportamento por parte dos planos de saúde. Então, realmente é uma situação que muitas das vezes a gente não precisa tão somente ficar preso no aspecto legal, no aspecto da norma, para ir para o aspecto moral. Então, muitas dessas condutas entendemos como sendo imoral para o consumidor. O consumidor ele vem sofrendo essa situação, um reajuste dos idosos, principalmente, quando vem um reajuste desse de um ano para o outro, é uma coisa absurda. Então, hoje a gente escuta muitas vezes a pessoa falando: eu trabalho para pagar o plano de saúde. Minha renda hoje é pagar o plano de saúde e fazer uma feira. Então, aquele trabalhador que trabalhou a vida toda pensando na aposentadoria, a aposentadoria é aquela fase da vida onde a gente vai descansar, usufruir do que construiu, do que trabalhou, e a gente, quando vai para uma prática, é para pagar plano de saúde e fazer uma feira. Então, realmente, essa questão de plano de saúde é muito complexa, e muitas das falta vezes... transparência, né? Das prestadoras de serviço, porque na medida que você recebe um boleto em casa e se surpreende com o valor da fatura, e do lado, no próprio boleto, não explica qual é a razão do aumento, qual é o índice, porque tem IGPM, IPCA, ou seja, ninguém sabe qual é o percentual determinado, né, por esses índices que são utilizados como parâmetro para o aumento da mensalidade. Então, nesse caso, não deveria se obrigar as prestadoras de serviço, aos planos de saúde, a serem transparentes nessa comunicação, porque o boleto chega na casa, né? Mas não tem a informação devida, que gera muitos contratempos, digamos assim, além de perda financeira. Perfeito, Greg. Um dos direitos básicos do consumidor é direito à informação, é direito à sua segurança, direito a... Então, o fornecedor, ele nada mais faz do que sua obrigação quando ele deixa o consumidor bem informado. E a gente está falando, agora aqui muitas vezes, do boleto, quando chega, que não vem informação. E aquele consumidor que tem um débito em conta, que nem um boleto recebe,
quando já recebe, é o débito na sua conta, do valor com o reajuste. Então, para a operadora, para o fornecedor, é muito cômodo ele repassar o reajuste, repassar o aumento e não informar o mínimo consumidor de onde veio, para onde vai. O consumidor tem a obrigação de estar ciente, de ter acesso às regras da ANS, mas a gente vive numa relação jurídica que, na hora de ofertar um serviço, se faz da melhor forma possível, que é uma sedução, que é uma proposta, que é para induzir o cliente a adquirir aquele produto ou serviço. Uma vez adquirido aquele produto ou serviço, que é o que a gente chama de pós-venda, ele deixa muito a desejar. Então, você tem que saber que aquela relação ali, principalmente nas prestações de serviço, que são relações contínuas, ele não se exaure no início da contratação, ele se perdura ao longo do tempo. Então, aquela prestação de serviço tem que continuar de forma clara, de forma que não venha a causar dúvida para o consumidor e principalmente surpresa. Um princípio básico do consumidor é que ele não pode ser surpreendido na hora do pagamento. Pois é, essa surpresa na hora do pagamento acontece muito porque tem aí o Código de Defesa do Consumidor e também o Estatuto do Idoso, né, que estabelece que, por mudança de idade, de faixa etária, os planos de saúde não podem cobrar a mais quando o segurado completa 60 anos, não é isso, doutor? Isso, como a gente está falando, na teoria é isso, mas na prática a gente vê, que costumam falar, o samba do crioulo doido, porque a gente tem uma norma protecionista, que é o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem uma norma específica, que é o Estatuto do Idoso, e do outro lado a gente tem um descumprimento corriqueiro dessas normas. E contrapondo a isso, a gente tem uma agência regulamentadora que muitas das vezes vai de encontro aos dois. Então, a gente tem esse conflito de norma. Eu costumo dizer que, na teoria, essas agências regulamentadoras foram criadas com um propósito muito interessante, mas, na prática, efetivamente, não surte o efeito que nós esperávamos. Então, a gente vê, com relação ao plano de saúde, com relação à ANAC, a ANAC tem resoluções que vão de encontro ao Código Civil. Então, ela permite a cobrança de taxa de bagagem, o Código Civil proíbe. Então, a gente tem esse conflito. Existem tantas ações na justiça. A judicialização é algo quase que unânime, né, na relação de consumo. E eu costumo dizer que nesse caso é inevitável. A gente tem um conflito de normas para o consumidor, a parte mais vulnerável, a parte que detém menos conhecimento, não vai conseguir compreender onde tem uma lei que proíbe e uma norma que autoriza. Então, realmente, esse conflito de normas não tem outro caminho senão desaguar no judiciário, abarrotar o judiciário e a gente transmitir todo esse ônus para o consumidor. Então, onde a gente teria que ter uma relação jurídica mais transparente, mais de cooperação, a gente está hoje com um tema muito em voga, que é o da cooperação. As partes precisam cooperar para que tenha uma relação jurídica segura. Então, se eu não tiver imbuído de boa-fé e quem estiver prestando serviço ou recebendo aquele serviço também não tiver imbuído de boa-fé, se essas práticas não forem recíprocas, inevitavelmente a gente vai ter uma relação jurídica que vai ser prejudicial. Então, se eu não tiver imbuído de boa-fé e se a outra parte também não estiver imbuído de boa-fé, objetivamente essa relação jurídica vai ser maculada. Doutor Rafael, é possível os planos de saúde fazerem projeção do valor que o segurado do plano vai pagar quando ele atingir 60 anos, por exemplo, no contrato, porque os indicadores, eles oscilam, né? Os índices, eles oscilam. Como é que pode fazer uma projeção, digamos, para uma pessoa que tem hoje 30 anos, daqui a ela completar 60 anos, ela vai pagar X no seu plano de saúde? Isso é legal? Agora, se a gente for fazer um raciocínio básico e lógico, a gente entende como não sendo viável. Não tem como. Se a gente fosse aplicar índice futurista, então, por mais especialista que seja em economia e mercado, não tem como. Então, isso aí, nada mais do que a gente está fazendo é induzindo o consumidor a um erro. Porque você vai projetar uma coisa que não se tem um mínimo de certeza. Então, hoje, a gente, com a pandemia, fato imprevisível, inevitável, quem estava possível prevendo uma pandemia nesse cenário que a gente está convivendo hoje. E a gente sabe que essa pandemia, ela reflete em tudo, reflete no mercado, reflete na economia, reflete em tudo. Então, são fatos imprevisíveis que a gente não tem como prever.
Então, são situações futuras que não tem como se afirmar. Passível Mas aí de eu estou... judicialização, portanto. Perfeito, perfeito. Porque você está induzindo um consumidor, é o seguinte, você está pagando hoje R$ 200. Daqui a 20 anos você vai pagar 280. Ou, na verdade, ele pode pagar 500, 600. A inflação ninguém sabe como é que vai estar, os índices aplicados à época. Então, você está prevendo uma coisa que não é possível de se fazer, você está fazendo uma oferta que não vai ser cumprida, provavelmente, por mais que lá embaixo esteja que essa projeção, não, mas aquilo ali é uma das formas de induzir o consumidor a contratar, a contrair aquele serviço, que a gente sabe que mais adiante não vai ser efetivo o cumprimento. Portanto, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, em 1 minuto, estaremos de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o advogado Rafael Acioli, ele que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Alagoas. Doutor Rafael, falemos agora sobre serviços de telemarketing, que é uma loucura na vida da população, porque as ligações, elas são intermináveis e não respeitam o horário, só não ligam pela madrugada, mas todo horário comercial e até mesmo extrapolam isso nos finais de semana, à noite. O que fazer para conter esse abuso que se pratica contra a população por via dos sistemas de telefonia e de telemarketing? Perfeito, Gorete. A gente sabe que o consumidor ele não pode ter seus direitos violados, e um dos direitos fundamentais, não só do consumidor, como de todo cidadão, é o sossego, a dignidade, a não perturbação. Então, esse serviço de telemarketing, a gente está falando aqui, né, Gorete, é bom frisar, de ofertas. A gente não está falando de cobranças, porque aí já vai para um outro patamar, mas a gente está lidando aqui com as situações onde se ligam para o consumidor ofertando, disponibilizando determinado tipo de serviço, determinado tipo de produto, que acaba por serem inoportunos, por serem causadores de danos, por serem causadores de tirar o sossego do consumidor. A gente se depara com situações que já tive consumidor que nos trouxe um índice, um link de 58 chamadas durante um período. Não foi durante um dia, foi durante um período, 58 ligações de empresas oferecendo produtos, oferecendo serviços. A gente tem hoje a possibilidade de uma plataforma que é o Não Perturbe, que o consumidor que assim desejar, ele vai nessa plataforma, se cadastra. Inclusive, Não Perturbe, perdão interrompê-lo, foi também uma iniciativa do então deputado, saudoso deputado, já falecido, Alberto Sexta-feira, que criou uma lei aqui na Assembleia Legislativa denominando Não Perturbe nessa questão de ligações de call centers, telemarketing, enfim. E nem isso é lei e nem a lei é cumprida, né? Falta o quê? Aos órgãos fiscalizadores buscarem a punição dessa prática? Isso, é uma lei que realmente não perturbe, porque é uma perturbação e é uma perturbação grande, não é uma perturbação pequena. E como eu sempre costumo dizer, é muito bom a gente cobrar dos órgãos fiscalizadores que seja fiscalizado, mas muitas das vezes
essas reclamações não chegam até o órgão. Então, o interessante é se cadastrar nesse site Não Perturbe, se não me engano, é meperturbe.com.br, e você vai se cadastrar, ele vai gerar um link, você vai confirmar, e dentro de um prazo lá, você não receberá mais esse tipo não receberá mais esse tipo de ofertas. Uma vez sendo violado esse seu pedido, você terá como informar aos órgãos fiscalizadores. A gente orienta sempre que comunique esse fato ao PROCON. O PROCON é um órgão fiscalizador que pode fiscalizar e autuar. A OAB também, através da Comissão de Direito do Consumidor, a gente presta um auxílio a esses consumidores, mas a gente, enquanto instituição, não tem esse poder fiscalizador nem um poder autuador. A gente não pode fiscalizar nem autuar. Uhum. Cabe ao PROCON como órgão fiscalizador, e o PROCON assim o faz, vem fazendo. Então, a gente sempre orienta o consumidor que tem esse direito violado, que tem essa perturbação, que vem sofrendo com essa perturbação desses telemarketing, que ele comunique ao PROCON. O PROCON, ele como órgão fiscalizador, vai buscar uma solução, vai buscar uma alternativa, vai fiscalizar aquela denúncia. A gente sabe que nem toda denúncia vai ser passível de multa, mas com certeza vai ser feita a apuração, vai ser feita a investigação, e ao final vai ser feito vai ter uma decisão, e ela pode se acarretar em uma multa, em uma punição para o fornecedor. Mas o importante é que a gente comunique esse fato, que a gente leve esse fato ao conhecimento do órgão, para que o órgão possa buscar uma solução. Muitas vezes a gente quer uma solução efetiva do órgão, mas a gente não levou o fato até ele, a gente não levou a informação, e para ele atuar no campo da ociosidade fica muito difícil. Então a gente precisa contribuir, a gente precisa colaborar. Cobrar é mais fácil do que participar. Então a forma do consumidor de participar é levando essa informação até os órgãos. Pois bem, tanto o PROCON quanto a Comissão de Direitos do Consumidor da OAB têm realizado ações conjuntas, uma delas nesse sentido também. E uma delas é uma mesa redonda que vai ser realizada de debates, né, no dia 15 de julho, sobre o projeto de lei 3.515/2015, que trata da prevenção do superendividamento. Dia 26 de julho, agora, às 16 horas, na sede da seccional da OAB em Alagoas. O que levou a OAB, a Comissão de Defesa do Consumidor, a tomar essa iniciativa, doutor Rafael? O que é que acontece nesse sentido aqui no estado de Alagoas? Perfeito, Gorete. Isso é um tema muito importante, um tema muito caro, e um tema que a gente conseguiu ampliar essa discussão ainda mais agora aqui na pandemia. O PL 3515, que trata do superendividamento dos consumidores, ele visa tão somente resgatar a dignidade, resgatar o crédito, resgatar a moral daquele consumidor que vive superendividado. O superendividamento hoje, a gente costuma dizer que ele ultrapassa os limites da relação de consumo, e ele hoje é uma questão social. Então, é causa de suicídio, é causa de depressão, é causa de perturbação da saúde do consumidor. Então, a gente precisa hoje dessa aprovação desse PL 3515. Eu costumo dizer que na prática, Gorete, ele vai funcionar como se fosse a recuperação judicial da pessoa jurídica. Lógico, guardado as devidas proporções, dentro dos seus parâmetros, mas ele quer trazer o consumidor de volta para o mercado, de uma forma agora mais consciente, já passou por uma situação como essa. Então, o fornecedor, o credor, vai ter a satisfação do seu crédito, vai receber naquela forma proposta lá, com uma linha de crédito específica, com a taxa de juros bem menor, para que o consumidor ele possa se utilizar desse valor, pagar o seu débito e voltar a ter sua dignidade restabelecida. Mas para isso também é importante campanhas de conscientização, como a gente faz, consumo consciente, educação de consumo, para que o consumidor possa efetivamente saber os limites onde ele pode comprar, o que ele deve comprar e principalmente o que ele precisa comprar. A gente sabe, Gorete, hoje que é cada vez mais tentadora as ofertas. As grandes empresas elas investem pesado no marketing. Então, as propostas, os marketings são cada vez mais atrativos. E comprar é um desejo, é uma sedução. Então, muitas vezes o consumidor se deixa atraído
pelaquela oferta tentadora, pelo aquele tipo de marca, e acaba comprando o que não é necessário, acaba comprando o que naquele momento não vai nem se utilizar e, principalmente, acaba comprando o que ele não vai ter poder de pagar. Muitas vezes a Compra gente vê... frustrações, na verdade, né, doutor Rafael? É verdade, é verdade. Ao invés de estar adquirindo um produto ou um serviço, está adquirindo frustração e frustração futura, que aquilo ali vai acarretar uma série de problemas. Então a gente, muitas vezes, mas é dividido em 10. Eu vou comprar porque aí compra uma, compra duas, compra três, aí vai somando uma de 10 com duas de 10, com três, com quatro. Quando vai ver, o seu orçamento está comprometido Uma e o bola de consumidor não neve. consegue. E no final ele não vai ter nenhum mínimo existencial. O que é? Que é aquele mínimo que ele precisa para sobreviver, para fazer uma feira, para cuidar da sua saúde. Então, a sua renda vai estar tão comprometida que ele não vai ter como se usufruir do mínimo existencial para que faça isso e que possa sobreviver dignamente. Então, eu costumo sempre dizer, não é que a gente vai ser negativista, a gente não vai não estimular as compras. Não, não é isso que a gente está dizendo. A gente vive num país capitalista, num mundo consumerista. A gente precisa ter consciência. Comprar o que há necessidade, comprar o que tem condições de pagar, para que a gente não venha acarretar um problema para si mesmo. Não é só problema para os outros, está trazendo um problema para perto de você mesmo. Você vai ficar inadimplente, vai receber cobrança, vai receber cobrança de juros, vai ter sua perturbação afetada, não A vai ter o seu saúde. sossego, a saúde, aí entra na saúde mental, saúde psicológica, enfim, é um problema social. O superendividamento hoje é um problema social. Nós tivemos uma participação efetiva através da comissão aqui no Estado, nós participamos de uma discussão no âmbito nacional, na OAB, no Conselho Federal da OAB em Brasília, tivemos a oportunidade também de ir ao Congresso, no momento que estava sendo formada a comissão que iria analisar o projeto, a PL 3515, então lá a OAB apresentou nota técnica para os membros da comissão, nos posicionamos através de uma nota técnica muito bem apresentada pela doutora Cláudia Lima Marques, que é a vice-presidente da Comissão Nacional, pela própria Marié Miranda, que é nossa conterrânea, presidente da Comissão Nacional, advogada aqui, a gente tem a honra de ser alagoana e trabalhar conosco, que é uma lutadora em defesa da aprovação da PL 3515. Então, nós fomos até o Congresso, apresentamos essa nota técnica e a OAB vem atuando conjuntamente pela aprovação dessa PL 3515. Nós esperamos que seja assim aprovada e que o consumidor possa se beneficiar dos benefícios das benfeitorias que essa norma vai trazer para todo consumidor. Ou seja, consumo consciente, né? É a palavra de ordem. Doutor Rafael, estamos no minuto final da nossa entrevista, infelizmente, e reservo esse minuto final às suas considerações conclusivas. Agradeço muito a oportunidade, agradeço o espaço, nos colocamos à disposição, é sempre uma honra estar participando de um programa, desse programa seu, a gente levar a informação para o consumidor é uma questão social, é o que a gente pode fazer enquanto advogado, enquanto instituição, levar a informação. Então, a gente tem a certeza de quanto mais informado e consciente o consumidor tiver, menor será a violação dos seus danos, menor será as consequências trágicas de uma relação de consumo. Então, o consumidor ficar sempre atento. Nesse momento agora de pandemia, onde se aumentou muito o comércio virtual, o consumidor ficar cada vez mais atento, pesquisar 1, 2, 3 vezes antes de finalizar uma compra, pesquisar a idoneidade daquela empresa que ele está contratando, não dispor dos seus dados importantes e pessoais a qualquer tipo de relação, principalmente relações virtuais, estar sempre atento e, o mais importante, ter um consumo consciente. Educação de consumo. Essa é a palavra da vez, esse é o tema da vez, e que os consumidores alagoanos tenham essa consciência de fazer um consumo consciente, coerente, para que não venha ser mais um dentro dessa trágica relação do superendividamento. Mais uma vez, Gorete, muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Eu que agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Até lá. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.